Eleições 2024. Onde ficam as fontes de dados e como fica o modelo associativo? E aí, pessoal, tudo 100%? Calma, não é um vídeo sobre política. Se é que podemos evitar falar sobre política, né? Para quem não está sabendo, aqui no Brasil, amanhã é dia de eleição, dia 6 de outubro de 2024. E aí eu aproveitei para gravar um vídeo onde eu mostro um aplicativo que eu fiz desde 2018, né? Eu comecei esse aplicativo em 2018 e a cada 2 anos eu dou uma melhoradinha nele. Então eu vou acrescentando novas informações, vou fazendo novas análises e eu acho que é uma ótima forma de me manter treinado, né, para análise de dados. São dados públicos, então tem aí seus desafios para localizar, analisar, carregar os dados e fazer várias análises diferentes em cima desses dados aí. E como são volumes muito grandes, para a ferramenta que eu trabalho, que é o Qlik, né, a ferramenta associativa, para quem não sabe, eu sou especialista em Qlik, mas se você já está inscrito aqui no canal, já sabe disso faz tempo. E se você não está inscrito, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, deixa o dislike se não gostar também, não tem problema não, tá? O importante é participar. Deixa um comentário aí se vocês acham que esses vídeos é interessante. Eu vou mostrar aqui onde que eu pego os dados para fazer a análise, vou mostrar onde são os dados oficiais que a gente tem aqui, né? E a partir desses dados, como que eu faço para montar a minha própria análise usando o QlikSense Desktop nesse caso, mas se quiser fazer no Qlik Cloud também, só vai ter o desafio aí por causa do volume de dados que é grande, né? Mas se quiser que eu faça um vídeo fazendo essas análises no Qlik Cloud, deixa nos comentários aí que eu faço também. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem o site, né, divulgacand.contas, TSE, JUS, BR e tal. E aí você entra nesse site aqui, você tem cargos, prefeito para todo ano, né? Então aqui as eleições municipais de 2024. Se você vier aqui no canto, você pode trocar aqui para eleições. Você também pode escolher ou analisar o Brasil inteiro ou por regiões. Clica aqui em Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, né? Depende aqui o que você quer analisar. No meu caso eu estou em Curitiba, então eu faço mais análises do Sul, mas eu carrego dados do Brasil inteiro, tá? Aqui temos outras opções, ó. Atas de convenção, doadores e fornecedores, limites de gastos, cobrar, sobra de campanhas, né, divulgação. Então todas essas informações aqui, ó, estatísticas, tal, ranking de doadores. Mas para minha análise, né, a gente vai analisar no QlikSense, o mais interessante aqui é o repositório de dados. Então se você clicar aqui no repositório de dados, vai abrir aqui o conjunto de dados. Nesse conjunto de dados aqui você coloca o ano. Por exemplo, eu quero ver resultados de eleição de 2020, certo? Então, ó, tem 14 conjuntos de dados: eleitorado, resultados, processual, mesários, candidatos, resultados da eleição dos complementares, pesquisas eleitorais de 2020, comparecimento e abstenções. Então você vai ter todas as informações. No meu caso aqui, o que mais me interessa é o boletim de urna, entre outras coisas, prestação de contas de candidatos, contas eleitorais. Então aqui você vai ter bastante dados para se divertir. Certo? No nosso caso aqui vai ser 2024, assim que passar as eleições e que eles liberarem, né? Às vezes demora um pouco. 4 meses não é pouco, né? 4 meses é bastante tempo, então demora bastante. Enfim. Mas assim que é liberado os dados, eu faço o download do ano atual, da última eleição, e faço a carga e transformação dos dados, certo? Também aqui no site resultados.tse.jus.br, amanhã, ao final do dia, vai estar todo mundo aqui nesse site olhando aqui quais são os resultados. Eu gosto exatamente dessa tela aqui, né? Se você entrar aqui, ó, você vai escolher aqui a sua localização, né? O que você está interessado em ver o resultado. E aí eu venho aqui para ver lista completa e acabo caindo nessa tela aqui, onde tem todos os candidatos a prefeito aqui de Curitiba, e aqui eu consigo acompanhar votos válidos, anulados sob júdice, em branco e nulo, né? E aqui tem o total de apuração, e aqui a gente vai vendo coisas. Eu gosto dessa tela, mas fiquem à vontade aí
Aqui também tem totalizações, favoritos, dados da urna e por aí vai, beleza? Mas vamos lá para o nosso aplicativo aqui. Então no ClickSense eu faço esse script aqui. Como são dados de vários anos e eles têm padrões diferentes, vêm de várias fontes distintas, não tem como, quem fizer aí me marca, grava um vídeo e me mostra aí, mas fazer isso usando só assistente arrasta e solta, impossível. Você vai ter que realmente meter a mão no código e digitar bastante, né? Vai ter que programar. Então, aqui nesse código, eu faço o script de carga, defino aqui qual é a pasta onde vai estar essas informações, a pasta do projeto, né? E aí eu tenho a pasta temporária para gravar os arquivos zipados, faço o download do arquivo zip, aí descompacto o arquivo zip, grava aqui o arquivo de download, né? Gravo o arquivo zip na pasta temp. e eu tô nervoso, porque eu acho que é por causa das eleições. Esse tema não é bom, cara. Não sei por que eu inventei de gravar esse negócio, mas vamos lá. Grava aqui o arquivo temp e o arquivo zip, aí pega o arquivo zip, descompacta na pasta download, da pasta download gera um arquivo QVD e dos arquivos QVD gera um modelo final, beleza? Então por isso são as pastas. Aqui um readme, que eu gravo para criar a estrutura de pastas, tem vídeo no canal já explicando sobre isso aqui também, tá? Aqui tem os links, então eu faço o download do 2022, né, 2020, 2018, 2016, assim mesmo, de trás para frente, sempre do ano mais novo para o ano mais velho. Então aqui eu vou acrescentar 2024 e provavelmente, né, se a gente está tendo eleições municipais 2024, 2022 foram presidenciais, né, eleições federais, 2020 municipais de novo, 2018 federais, e aí 2016, ufa, enfim, eu não vou precisar carregar mais, porque geralmente eu carrego 4 anos, mas para ser sincero, eu vou deixar 2016 só para ver, e depois eu vou carregar, né? Então essa é a alteração que eu vou ter que fazer. Vou ter que conferir os links, então aqui são os links, ó, dados abertos TSE, que é esse resultado aqui, ó, tá? Dados abertos tse.jus, e aí os datasets, né, que vai fazer o download para cada ano, faz o download primeiro eu crio toda a lista de arquivos que eu preciso fazer download, né? Aí tem as tratativas aqui de diferença, aqui 2022 tem umas diferenças. Gravo essa lista de arquivos no disco. Aí para cada link gravado no arquivo, eu faço a verificação se o arquivo já foi feito o download ou não. Se já foi feito o download, pula, né? Se não foi feito o download, eu uso aqui um comando do PowerShell para fazer o download. Então eu invoco o PowerShell dentro do ClickSense para ele fazer o download do arquivo. Fez o download do arquivo, ele verifica se é um arquivo do tipo zip. Se não é do tipo zip, é só ir embora, já fez o download, está tudo certo, né? Se é do tipo zip, descompacta o arquivo, e aí uma vez descompactado o arquivo, já pode também fazer a limpeza, né? Que é mover ele para a pasta. Eu falei errado, né? Acho que no começo do vídeo eu falei errado ali. Eu primeiro baixo dentro da pasta download, faço o download do arquivo, descompacto ele, faço isso para todos os links. Depois disso eu pego tudo que for zip e tudo que for PDF e transfiro para a pasta temporária lá, porque daí pode ser jogado fora, fica lá na pasta temp, a hora que eu quiser apagar a pasta temp, eu apago, porque outros arquivos também que eu acabo gravando lá na temp que depois podem ser movidos. O que realmente importa já está dentro da pasta certinha, ok? Aí faz isso, né? Depois disso eu converto todos os arquivos QVD, aí aqui é a mesma coisa, né? Vou acrescentar aqui 2024 e aí ele já vai fazer para todos os arquivos de 2024 também, né? E aqui vai 2004 não, né? 2024. E aqui vai para até 2018, porque de novo o 2016 é diferente, então tem uma tratativa aqui, ó. 2016 é feito diferente, tem outra estrutura de arquivo e tal, então para 2016 eu faço diferente. Aí você pode estar se perguntando, Aderlan, mas por que você não faz... você faz de novo para 2016, você já processou? Então, por incrível que pareça, não deveria mudar, né, os arquivos das eleições anteriores, mas muda. Aí eu deixo por conta de vocês a interpretação, tá?
E aí quando tem alguma alteração nos arquivos dos anos anteriores ali, e os valores não estão batendo, eu executo de novo, faço a atualização, executo tudo desde o download dos arquivos, ou até mesmo porque às vezes eu apago, porque são arquivos muito grandes, a gente vai ver, ó, se eu abrir aqui no disco, pegar aqui a pasta download inteira, ó, toda a pasta download aqui, se eu abrir as propriedades, ela tá com 206 GB, daí quando eu estou precisando de espaço eu excluo tudo aqui, e quando eu preciso atualizar isso aqui de novo, daí eu rodo tudo de novo, faço todo o download de novo, e por aí vai, beleza? Aproveitando que eu estou aqui, a pasta download tem 206 GB, aí eu pego todos os arquivos do tipo CSV extraídos, faço um tratamento deles, transformo tudo para QVD, e aí aqui em QVD ele vai para 16 GB. É isso mesmo que você viu aqui. De 206 GB vai para 16.9, né? De mais de 200 GB, não lembro exatamente agora. Vai para 16.9 GB no formato QVD, que é o formato de análise de dados no clique. Feito isso, depois na versão final vai para 11 GB. Então, propriedades 11,6 GB aqui é o resultado final. Então, depois de eu transformar tudo para QVD, eu carrego de novo, faço várias tratativas e gravo de novo em 11,5 GB, sem perder uma única linha, tá? Eu já mostro para vocês aqui. Beleza? Aí, feita a conversão, aqui é as tratativas, né? Os mappings, aqui tem a subrotina para tratar a formatação de CPF, CNPJ, para criar um MD5 para auditoria também, né, de arquivos repetidos. Aqui são as tratativas 2022, aqui também agora vai ser 2024. Deixa eu salvar isso aqui. Não vou rodar, tá, pessoal? Demora muito para rodar tudo isso aqui, mas deixem no like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se vocês querem ver, eu gravo todo esse passo a passo aqui, quanto tempo levou para fazer todos os downloads, quanto tempo levou para gravar, quanto tempo levou para converter todos esses dados aqui. E aqui tem todas as tratativas de todos os campos, de todos os formatos, para todas as chaves criadas. Aqui tem os dados de geolocalização, que são para pegar todos os boletins de urnas, todos os locais de votação, todas as latitudes e longitudes, se o endereço do local de votação não está correto, atualizar o endereço do local de votação. Então faço toda essa tratativa aqui, e aqui no final eu crio o MD5 de todas as pastas, né? Faço uma por uma, porque senão demora demais para fazer tudo de uma vez, e o que está fora dessas pastas também não interessa, né? O que interessa é o que está dentro. Todos os arquivos textos dentro da pasta download, todos os arquivos QVD e todos os arquivos do modelo, e aí a gente tem lá uma estimativa de tamanho, que vou mostrar isso no aplicativo final, certo? Feito isso aqui, a gente pode vir aqui para o nosso modelo de dados associativo, que é o boletim de urna, é a minha fato, e todas as outras tabelas estão conectadas a fato. Por mais estranho que pareça isso aqui sim é um modelo estrela, tá? É que o votável, o candidato, despesas do candidato, receitas do candidato, os bens dos candidatos e redes sociais dos candidatos, todos usam o mesmo campo-chave, que é a chave do candidato. Então esse underlinezinho aqui significa chave, né? O íconezinho da chave. Todas essas tabelas estão associadas com o boletim de urna através da chave do candidato. Filiado está conectado aqui com filiado, partido está conectado com partido, receita conectado com receita, despesa com despesas pagas, região conectado com região, o F com o F, eleitor com eleitor, município com detalhes municípios, né? Locais de votação, que são as urnas, né? Por endereço mesmo, aqui atualizado. IBGE conecta município, mas município e detalhe município, isso. Aqui o IBGE eu conecto com as informações do município, qual que é a mesma região, micro-região e por aí vai. E aqui em detalhes do município eu tenho dados de, por exemplo, qual era o preço do combustível em 2020, naquela sessão ali. Então quais são os detalhes do município, outras informações do municípios ali, IDH e tudo mais. IDH eu acho que eu não coloquei ainda, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu coloque IDH. Então pego os dados do IDH, posso pegar dados de educação, não lembro se tem ali nos detalhes do município dados de educação, mas posso jogar dados de educação também. População estimativa, né, de população, porque só tem
IBGE a cada 10 anos, então os outros anos das eleições são a estimativa da população, e aqui as urnas e o voto em si, né? Quanto voto teve em cada sessão, cada boletim de urna, linha a linha, né? Então teve 5 votos, teve 8 votos. É óbvio, né? Não preciso nem falar que não tem como saber em quem a pessoa votou, não dá. Porém, dá para saber na sessão quantos votos teve naquele candidato, naquela sessão, e com base nisso também saber qual é o perfil do eleitor naquela sessão, o nível máximo do perfil do eleitor que permite. Aí eu consigo cruzar essas informações. Também saber o filiado, então se aquela pessoa está filiado a qual partido, em qual sessão, e aí você tem o perfil do filiado, sempre respeitando os dados de sigilo e as informações que são disponíveis. Então eu consigo chegar no máximo detalhe disponível nos dados que o TSE disponibiliza. Beleza? Aqui a gente tem todos os links de downloads, aqui é o endereço de todos os arquivos que foram feito o download do arquivo zip, qual é o nome do arquivo zip, e eu vou acrescentar aqui qual é o nome descompactado, né? Eu acabei não colocando, mas depois eu vou fazer essa melhoria aqui também, de colocar, esse aqui foi o arquivo que foi feito o download, esse aqui é o nome do arquivo de download, e qual é o nome do arquivo que estava aqui dentro, né? Vou tentar fazer essa ligação aqui. Eu acho que eu não coloquei porque ia ficar muito complicado de saber. Eu teria que descompactar numa pasta, depois ler a pasta, para depois adicionar, mas depois eu vou dar uma olhada se tem como fazer isso de alguma forma, porque eu acho que é um dado importante para auditoria, né? Você fez o download desse link, esse link tem esse arquivo, quais são os arquivos que estavam dentro desse arquivo zip aqui, e desse arquivo zip, quais são as tabelas, né, quais são as análises que saiu desse arquivo aqui. Então acho que é uma coisa interessante de se fazer aí. Arquivos de origem aqui, é o MD5. Se você não sabe o que é MD5, deixa nos comentários aí também, que eu gravo um vídeo só falando o que é MD5. Então esses arquivos aqui, cada um deles aqui deve ter um MD5 diferente, né? Que é uma hash, porque se o conteúdo do arquivo, por exemplo, esse arquivo aqui é um CSV do Acre, esse aqui é um CSV de Alagoas. Se ele der o mesmo MD5, quer dizer que é o mesmo arquivo, apesar de estar com o nome diferente, não pode. Certo? Então a gente faz essa análise aqui de MD5 para ver se os arquivos são iguais ou não, para saber se tem arquivos repetidos, sendo mesmo fazendo download com nomes diferentes. Perfeito? Então vamos aqui para o aplicativo final. Aqui eu cliquei em pasta para analisar, né? Ele mostra aqui total de arquivos feito download 387, arquivos 2034 arquivos únicos, 2032K, então aqui tem esse arquivo aqui, ó, com essa hash aqui, tem 7 arquivos iguais, e aí é Receita de Candidato 2016 no Brasil e no Distrito Federal. Esses dois arquivos aqui, na verdade, são iguais. Quer dizer, todos esses 7 arquivos aqui são iguais, mesmo eles estando em pastas, endereços com nome diferente aqui, ó. Receita Candidato Parcial 2016 BR e Receita Candidato 2016 BR .txt, tá vendo? Então esses arquivos aqui estão repetidos. Esse outro aqui também, ó, são esses 4 arquivos aqui, ó, eles estão com repetição. Boletim web do segundo turno, e eu já baixei esses arquivos de novo aqui, apesar deles estarem com nome diferente, deu a mesma hash aqui, então quer dizer que são 4 arquivos repetidos. Então tem que ter cuidado quando analisar dados do segundo turno nesses 3 estados aqui, porque são os mesmos arquivos para os 4. Se a gente vier aqui em visão geral do aplicativo, vai aparecer todas as análises aqui. Eu também preciso colocar uns ícones aqui para ficar mais bonitinho, né? Não ficar tão jogado assim. Mas isso aqui é um projeto para exercitar, tá, pessoal? Um projeto pessoal. Então relaxem aí. Não fica me xingando, não. Aqui na visão geral do aplicativo, o que o nome próprio diz, né? Visão geral do Brasil, que é focado na população. Como são muitos dados, a gente coloca algumas regras para não aparecer os objetos aqui. E aí a gente precisa fazer algumas seleções. E não faz sentido também analisar várias eleições, né?
Aqui a gente tem 2016 e 2020, são as duas eleições municipais. Aqui aparece 2018 por causa de eleições de plebiscito e tal, que tem ali que o ano é de 2016 no arquivo, mas a eleição aconteceu em 2018, refez eleição, então são uns detalhes aí. Vamos focar no que realmente interessa, que é, por exemplo, aqui a última eleição municipal, que é prefeito e vereador, foi em 2020 e agora em 2024, né? Então vou pegar aqui 2020 e pegar aqui só eleições de primeiro turno. E aí a gente tem aqui em 2020, no primeiro turno, essa era a estimativa da população, 208 milhões de habitantes e 128 milhões de eleitores, e aqui tem a distribuição no país, né, dessa população. Então 8% está no norte, 27% está no nordeste, 42% está no sudeste, 14% no sul e 6% dos eleitores, né, estão no centro-oeste. Eu buguei agora que eu falei dos eleitores e agora eu fiquei na dúvida se é eleitores ou população aqui. População estimada. Quanto mais claro, menor a população. Quanto mais escuro, maior a população, ou seja, maior a densidade demográfica. Por isso que é importante a gente colocar observações, né, na hora que está fazendo as análises, porque eu fiz isso aqui, eu já não lembrava mais se esse número aqui é da população ou é eleitores, mas está ali, ó, população estimada. Então é a população. Por que tem essa diferença, né, entre a população e os eleitores, e votos válidos, votos inválidos? Porque nem sempre é uma falácia, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve aí na análise de dados, e a ideia desse projeto que é exatamente essa, né, tirar alguns dizeres, que é de você dizer onde tem mais pessoas, onde a população é maior, onde tem mais voto, e não necessariamente, apesar de parecer ter uma correlação, e realmente tem, né, faz sentido essa análise, mas a gente tem que ter cuidado que quanto a gente está falando, porque a gente fala em percentual e a população, se você tem muita gente mais velha e muita gente nova, e essas pessoas não vão votar, claro que eu estou exagerando, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que você pode ter uma aberração de você ter menos população do que eleitores, né? Ou seja, o que eu quero dizer a quantidade de eleitores pode ser muito mais próxima de 100% da população do que em lugares que você tem muito idoso, muita gente abaixo de 16 anos que não vota, ou que não é obrigado a votar. Então você pode ter uma quantidade de eleitores menor, sendo que a população é maior, porque tem muito idoso, muita gente que ainda não vota, e a fatia de que vota é menor. Entenderam, né? Eu acho que eu consegui explicar. A ideia não é nem analisar a fundo aqui os números, mas acho que eu consegui explicar. Então aqui em ordem de população do menor para o maior, né? Do maior para o menor, São Paulo está em primeiro lugar, 12 milhões de habitantes, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Salvador, depois Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Então tá aqui as top 6 cidades com a maior população. Aí tem aqui o percentual da população, então São Paulo corresponde a 5,91% de toda a população do Brasil, a Rio de Janeiro 3,2%, Salvador 1,3% e Fortaleza 1,2% e por aí vai. Eleitores, aí que é mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Olha só, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, 7 milhões de eleitores, então apesar dele ser 5,91% da população, ele é 6,06% dos eleitores. Então a participação de eleitores no país, em São Paulo, é maior do que a população de São Paulo. Entendeu? Então, se eu ordenar aqui, ó, por eleitores, a gente vai mudar um pouco aqui, ó. Teve umas cidades aqui que mudou de lugar. Então a gente tem 7 milhões de eleitores em São Paulo, 4 milhões no Rio de Janeiro, 1,9 em Belo Horizonte, 1,6 em Salvador e por aí vai. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar. Aí aqui também tem favorecidos do Bolsa Família, mas eu preciso pegar os dados atualizados, eu acabei... por causa do volume de dados removendo essa parte aqui, mas depois eu pretendo colocar. E também eu quero colocar outros beneficiários também, para ver o estado de São Paulo, a população dele é essa, ele é 5% quase 6%, né, da população,
ele é 6% dos eleitores, ou seja, participa mais como eleitores do que como população, e os beneficiários, qual é o percentual, entendeu? E qual o benefício, né? Bolsa Família, tem vários benefícios ali, então para a gente fazer esse tipo de análise, aí o percentual aqui de cada um. E aí, por município aqui também, o gráfico mostra, eu posso clicar aqui e ver isso aqui em tela cheia, né? Ver outras informações aqui, posso mudar aqui também de estados, posso mudar aqui também ao invés de ver população estimada, ver favorecidos, eleitores e filiados. Então, é isso aí. Depois digam aí nos comentários se vocês querem que eu faça outro vídeo com mais análise mais aprofundada, e aí eu faço paro mais em cada um dos coisas, tá? Aqui é uma aba que eu ainda estou trabalhando nela. Aqui deveria abrir eu desinstalei a extensão, deveria abrir o site explicando como é que faz o cálculo dos quocientes eleitorais, né? Federal, estadual, municipal, vereador, quantas cadeiras e tudo isso mais. Então ainda estou trabalhando nisso aqui, nessas simulações ali. Aqui sim é a eleições 2020, primeiro turno. Aqui eu estou analisando realmente aí a quantidade de votações, quem mais votou e etc, né? Lembrando que como a gente está trabalhando com análise associativa, os filtros que eu fiz na aba anterior se mantêm e eu continuo a análise a partir de onde eu tinha filtrado lá, né? Como a gente tinha filtrado 2020 primeiro turno, continua 2020 no primeiro turno. E aqui a gente já tem as informações de como foi, ó, de 2016 para 2018 e de 2018 para 2020. Lógico que aqui 2018, como eu falei para você, é plebiscito, né? Se a gente carregar todos os dados e escolher um candidato, a gente vai saber se o candidato já participou de várias eleições e a gente vai ver a evolução dele ao longo do tempo, certo? Aqui a gente tem o ranking pelo nome do votável, né? Então Bruno Covas foi quem mais teve votos, depois dele Guilherme Boulos, depois Eduardo Paes, depois Calil, Bruno Reis, Márcio França, então aqui é o ranking pelo número de votos no Brasil inteiro. E aí você diz, tá, mas número de votos para quê, né? Para vereador ou para prefeito? Bruno Covas é prefeito, Guilherme Boulos, eu não sei se foi vereador ou prefeito, Bruno Paes. Então, olha só, essa é uma grande vantagem do modelo associativo, né? Como você pode ter todos os dados aqui e a gente não filtrou nada, apenas filtrou 2020 primeiro turno, aqui está mostrando o ranking de tudo, independente do que essa pessoa foi candidato. Se eu quiser saber mais detalhes sobre esse candidato, eu clico nele e aí eu vou saber que ele foi candidato a prefeito, né, no município de São Paulo. Olha lá, tá branco, aqui tá cinza escuro, não pertence. Ó, só em São Paulo, se tivesse sido candidato em mais de uma cidade, apareceria aqui. E ele foi candidato só em 2020, pelo menos dos dados que eu tenho carregado aqui, né? Se eu carreguei 2016 e 2018, né? Ano de eleição, ó. 2020 e 2016. 2020, 16, 18. Exatamente. Ok? Então, se eu voltar o filtro aqui, a gente consegue ver aqui, ó, que não é a favor da... Ó, não é a favor da divisão do município de Itaiatuba para a criação do município. Aqui já acho que é isso. Se eu clicar aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, sim ou não, e aqui em qual ano foi isso, ó, 2020, certo? Então quer dizer que em 2020, na cidade de Itaiatuba, no Pará, teve um plebiscito. Como é que fala isso? Plebiscito? Plebiscito. Plebiscito. Teve um plebiscito. E aí foi sim ou não. Quem ganhou foi o sim aqui, ó. E o sim você é a favor da divisão do município de Indaiatuba para a criação do município de Moraes de Almeida. O sim ganhou, né? Pela votação aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui o filtro. Se eu quiser saber só para prefeito, aí sim a gente vai estar analisando apenas candidatos para prefeito. Por votos válidos, né? Ordenado aqui, ó. Por votos totais, não votos válidos, né, ordenado por votos totais. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza foi o que teve a maior quantidade de votos.
E para prefeito, né, 6 milhões de votos. Quem ficou em primeiro lugar foi o Bruno Covas. Se a gente vier aqui em votável, olha só, não. Quem ficou em primeiro foi nulo, né, que teve 7 milhões de votos. Em segundo lugar foi branco, que teve 3 milhões de votos. E aí Bruno Covas está em terceiro com 1,7 milhões, Guilherme Boulos com 1,8 milhões. Cuidado quando você estiver analisando dados com os vieses, né? Você diz assim, Bruno Covas ficou em primeiro. Não, quem ficou em primeiro foi o nulo aqui, ó. 7 milhões de votos nulo, 3 milhões de votos em branco. E aí, 1 milhão e 700 mil votos em Bruno Covas, 1,7% dos votos válidos. Todos os votos válidos. E o Guilherme Boulos aqui, 1,5% de todos os votos válidos aqui, ó. 102 milhões de votos válidos. E aí sim, considerando, se a gente fosse considerar só votos válidos, aí é o que está na apuração. Vocês podem conferir depois lá no site do TSE. Aqui embaixo tem os links, ó, para entrar nos sites onde as informações estão disponíveis e fazer a conferência. Beleza? Se eu escolher um candidato específico aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, votável, Amália Tortato. Ela não foi candidata a prefeita. Se eu selecionar aqui, ó, Amália Tortato, ela foi candidata a vereador, né, vereadora no caso, na cidade de Curitiba. E aqui estão os bairros que ela teve mais voto, onde os votos aqui são de os votos totais aqui, ó, 100% dos votos, 3.092 votos em 2022. O bairro mais votado foi Água Verde, certo? E aqui tem um mapa de calor aqui em Curitiba e tal, beleza. Então, se eu agora vier aqui para o lado, eu vou ter aqui todas as informações de prestação de contas disponível lá no Divulga Cand. Então, o nome da candidata, qual foi o cargo, aqui o local de votação, né, o local aqui em Curitiba, ela é do Partido Novo, gênero feminino, idade aqui tá, não consta, então não tem disponível lá nos dados que foram carregados. Ela aqui participou só do primeiro turno, eleição 2020, né, porque eu selecionei ela aqui e já mostra aqui qual é a eleição. Então posso selecionar aqui a eleição e o primeiro turno para ficar mais garantido aqui. Se eu limpar os filtros aqui não vai perder essas informações. E aqui a gente tem, ó, os doadores, fornecedores e declaração de bens aqui do candidato, certo? Volto a repetir, tá, pessoal? Isso aqui são todos dados públicos. Aqui em detalhes de despesas, ó, a gente consegue ver, por exemplo, se o que ela mais gastou aqui, ó, foi com, deixa eu ver, valor, ordenar aqui por valor, foi com a nota fiscal de inserção de anúncio na internet. Então, R$19 mil que ela gastou aqui com o Facebook na campanha, depois com Thank You Media, tal, e tem outros candidatos aqui, certo? Se eu vier aqui para o lado, a gente vai ver qual foi o perfil de eleitores dessa candidata, sendo que não tem como saber qual foi o eleitor que votou nela, tá? Lembrando, isso é importante, sempre lembrar disso. Aqui a gente consegue saber qual é o perfil de eleitores nas zonas eleitorais, nas seções onde ela teve voto. Por isso que a quantidade de eleitores é muito maior. Ou seja, em todos os lugares que ela teve pelo menos um voto, essa região que os eleitores votam lá, esse é o perfil do eleitorado que estão nessas regiões, entendeu? Então aqui tem, ó, superior completo, ensino médio, aqui tem uma curvinha aqui, né, de 16 até 20 anos, e daqui para frente, ó, aqui já partindo a maior que 65 anos, né? Dá até, depois eu quero fazer uma melhoria nesse gráfico aqui, que é colocar uma linha aqui mostrando, ou mudar a cor aqui também, né? Mostrando a partir de onde que é obrigatório o voto e até onde também é obrigatório aqui no final. Deve fazer essa melhoria aqui. Se é masculino ou feminino, ela tem mais voto feminino, né? E se solteiro, casado, separado, não informado, viúvo, né? Então tem as outras informações aqui, ó, não informado, separado, tá? A mesma coisa acontece aqui para o perfil de filiados, então ela é do Partido Novo. Aqui são o perfil do filiado do Partido Novo, qual é o grau de instrução, ó, qual é o partido aqui, Partido Novo, também qual é a faixa etária aqui disponível lá no TSE.
Aqui, locais de votação. Então, quais são ainda da mesma candidata, né? Eu continuo a análise aqui de todos os candidatos. Então, aqui são os locais de votação. Aqui eu posso exportar, ó, botãozinho direito aqui, baixar como imagem, PDF ou dados aqui e exportar esses locais de votação aqui com latitude e longitude, inclusive, de cada local onde ela teve voto. E aqui no mapa, eu posso colocar esse mapa grandão e eu posso dar o zoom aqui para saber, ó, essa bolinha mais escura aqui é onde ela teve mais voto, né? Então, se eu der um zoom aqui, então aqui eu consigo chegar até a rua, né? Se fazer o zoom aqui, ó, Universidade de Tuiuti aqui do Paraná. Aqui tem 6.600 eleitores e ela fez aqui, ó, no gráfico aqui deveria aparecer ali, mas aparece a barrinha ali. Depois eu tenho que fazer uma melhoria aqui para mostrar aqui quantos votos ela teve nessa sessão aqui, né? E qual era o potencial, né? Se tem 6.602 eleitores, se todo mundo votasse nela, seriam 6.000 votos, certo? Tem que dar uma melhoradinha nesse gráfico que aparece ali quando para o mouse. Beleza? Na outra aba aqui, a gente consegue fazer aqui, usando algoritmos caminhas, uma avaliação baseado nos locais de votação que ela teve, onde que seria o melhor lugar para ela montar ou para ela focar a campanha dela. No caso, ela vai ser candidata a vereadora. Aqui está com 5 clusters, mas se a gente colocar aqui no 0, ele vai fazer o cálculo e dividir da melhor forma que ele achar aqui, né, os agrupamentos. Então aqui onde tem a maior quantidade de ocorrências é nessa região aqui, ó, 615 ocorrências aqui. Então, e aqui 571. Então essas duas regiões, ou seja, aqui na região norte de Curitiba, né, é onde ela deveria focar a atuação dela. Daí pode fazer o zoom, selecionar aqui essas duas regiões, né, esses dois grupos aqui. Pode selecionar essa região aqui. E aqui dentro ele vai recalcular e refazer aqui a divisão para ver qual dos dois lados, né, deveria focar mais. Ok? E aí tem o centroide, tem aqui a quantidade de votos e fazer outras seleções aqui. Ou posso trocar de candidato, né? Eu quero ver aqui. A gente tá aqui com a Amália. Vamos ver aqui. A Indiara, por exemplo. Limpar o filtro aqui dos locais para ele recalcular. E aí ele faz recalcula. Nesse caso aqui ele sugeriu dois grupos, ó, bem mais evidente, que é o 1314 na região norte, e aqui também teve os votos na região sul bem mais dispersos, beleza? Na outra aba aqui, uma abinha de exportação. Então, se você selecionar aqui, você pode exportar essas informações. E aqui também outra aba de exportação de dados, pode fazer seleções aqui, né, fazer exportação. E para finalizar, aqui o volume de dados, que os filtros aqui já não afeta nada, né? A gente tem aqui um projeto com 137 milhões de linhas na tabela de eleitores, 74 milhões de linhas na tabela de urnas, com 14 colunas, né? 52 milhões de linhas na tabela de filiados, 6 milhões de linhas na tabela de despesas, 3 milhões na tabela de despesas contratadas, 2 milhões na tabela de receitas, bem, 1 milhão de locais de votação com 32 colunas e por aí vai. Beleza? Total de linhas nesse projeto aqui, 284.809.642 linhas, e total de campos, 283 campos. Lembrando que o espaço consumido em disco para esse modelo de dados aqui, você carregar ele separadamente, ele tem 11 GB, mas o aplicativo final, que fica salvo no computador, que é o QVF aqui, Eleições do Brasil Apresentação, olha só, com esses dados que eu mostrei para vocês aqui agora, tem 1,3 GB apenas. Claro que isso aqui, quando abre na memória do computador, pode expandir até 8 vezes, ou seja, se ele tem 1,4 GB,
significa que ele vai ocupar 14 GB de RAM, mais ou menos, ok? Mas na prática, tá aqui, ó, o motor aberto com os aplicativos aqui. Deixa eu fechar esse aplicativo aqui, ver se ele libera um pouquinho de memória. E aí tá apenas esse aplicativo aberto aqui, com 284 milhões de linhas. Na memória aqui ele tá com 9 GB, que é esse motor aqui, ó, engine.click, tá vendo? E 1 GB aqui, quem tá comendo é o Filmora. Então aqui é quanto que ele está consumindo de memória. Ou seja, este aplicativo aqui de 1,43 GB no disco, gravado aqui no computador, olha lá, está, quando aberto e carregado para a memória, ele ocupa 9 GB. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.